Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, uma semana nova começando pra gente aí. E nós aqui com o nosso compromisso, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Hoje os nossos grãozinhos trazem pra gente ainda o capítulo 26 do Evangelho, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente. Depois, se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte nem um talento, por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Isso aí está no Livro dos Médiuns, no capítulo 28, e no Céu e o Inferno, no capítulo 11. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde.
Eles podem a isso pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procura os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Gente, mediunidade é uma coisa muito séria, não é? Porque Deus quer que a luz chegue a todos os cantos do mundo, né? E para que essa luz chegue a todos os cantos do mundo, é necessário aí a participação, né, dos espíritos se manifestando através da mediunidade dos encarnados. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, que os médiuns têm. E mediunidade, gente, não é só num centro espírita, numa tenda de umbanda, numa tenda de candomblé, numa casa de candomblé. Não. Mediunidade em todo o lugar. Toda religião tem os seus médiuns. Na igreja evangélica, na igreja católica, em todas as religiões existem os médiuns, porque Deus quer assim. Deus quer que a luz chegue em todos os cantos do mundo. A sua luz ilumine todos os corações do mundo. Ele quer isso, por isso ele instituiu o dom da mediunidade a todas as pessoas. Só que muitas pessoas não sabem distinguir a mediunidade, né? Ainda não sabem lidar com isso, né? E muitos, gente, muitos, mas muitos mesmo, usam da mediunidade para benefício próprio. Mas eles se esquecem que como Deus deu, Deus tira, Deus pode tirar. Se está sendo mal usada, ela vai ser retirada, com certeza. E na hora que o médium precisar, ele não vai ter. Não vai ter o auxílio que ele precisaria ali, né? Aí muitos aí vão passar vergonha na hora, né, gente? Ou então vão usar do subterfúgio da, eu percebo isso, eu vejo isso de si mesmo, né? Falando por si mesmo, utilizando o nome de espíritos e nome de outras entidades superiores, né, para angariar fundos para si mesmo. Vai ser cobrado duramente por isso, né? E eles sabem disso. E eles sabem disso. Não agem sem conhecimento. Eles sabem disso. Então, nós que temos o dom da mediunidade, vamos trabalhar essa mediunidade com amor no coração, mantendo nossa vida correta, no caminho correto, mantendo a nossa dignidade moral, mantendo o nosso corpo em bom estado, porque o espírito precisa que o corpo esteja em bom estado para poder se manifestar. É o carro do espírito, né? Para ele se locomover, para ele se manifestar. Então nós temos que cuidar do nosso corpo e cuidar principalmente da nossa moral. Porque se a nossa moral for uma moral elevada, uma moral boa, os espíritos que se comunicarem através de nós serão espíritos bons, não é? Porque os maus espíritos, eles não vão chegar se você não abrir a porta para eles. E como que a gente vai abrir a porta para eles? É seguindo o caminho errado, é fazendo as coisas erradas na vida, né? A gente vai estar abrindo porta para espíritos aí que querem ver a nossa, entre aspas, a nossa desgraça. Não gosto dessa palavra, mas tive que usar, né? A nossa queda, né? Então vamos cuidar, né, da nossa moral, vamos cuidar do nosso corpo físico, porque nós precisamos estar bem fisicamente e bem moralmente para sermos instrumentos de Deus, com a nossa mediunidade atuando em benefício do Pai, levando a sua luz através das comunicações dos Espíritos para toda a humanidade. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 621 e a 622. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. A questão 622.
Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, o homem, quando encarna, o espírito encarna na humanidade, a gente esquece muita coisa, né? A gente esquece nossas vidas passadas, a gente esquece muita coisa. E, com certeza, entre essas coisas que ficam gravadas na memória espiritual, mas que a gente esquece, né, quando chega aqui na Terra, está a lei de Deus. Mas para isso existem pessoas, né, com espíritos encarnados em si, com a missão de levar de mostrar à humanidade a lei de Deus, de relembrar a nós, espíritos encarnados, a lei de Deus, né? Fica na nossa consciência, só que a gente esquece. Mais uma faísquinha de luz aqui faz a gente lembrar, rapidinho, tá bom? Existem vários espíritos, né? Milhões de espíritos com essa missão aqui na Terra, de trazer o conhecimento da lei de Deus para nós todos, tá bom? Gente, ó, uma ótima semana para todos, fiquem todos com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.